Na sexta-feira da semana. Que dia nós vamos dormir? Acho que ela não pega. Bater umas palmas aqui. É que não tem claquete, né? Então. Olha, tem que comprar aquelas catracas que vai na igreja. Ah, não sei. Não é do meu tempo. Aquelas. Leva o nome dele lá. É uma doação, velho. É um coisinho que é assim, faz assim, e daí faz assim. Então o tema hoje é lamentar. Lamentar é reclamar. Tem vezes coisas que acontecem com a gente diz, mas por que Deus foi fazer isso comigo? Hoje até me aconteceu uma, eu disse, mas o que... Só que a conclusão que eu tive é que de 1 hora, 2 depois, que foi cair a ficha, entender melhor. Eu estava usando uma tempestade em copo d'água. Eu vou resumir o que aconteceu comigo. Um colega de trabalho queria que eu me atrasasse 1 hora de manhã do serviço para buscar ele num mecânico, ele ia deixar o carro dele lá. Mas eu pensei, mas por que não pega um Uber, vai fazer? Eu perdi 1 hora de trabalho e não sei o quê. E, sabe, para mim eu tento não culpar o outro, vou eu lá mesmo e faço o que tem que fazer, não fico envolvendo outros. Daí lá por umas 2 horas depois veio uma ideia, só falta ele ter acordado com o meu chefe, que é o meu próprio irmão, de fazer isso, e foi o que aconteceu, ele acordou com o dono da empresa de fazer aquilo, então o problema sumiu, quem vai pagar a conta é a empresa, né, dessa minha hora que eu vou ficar fora, e mais o combustível e tal, daí acabou o problema, né. Mas por que antes era problema? Porque eu via que estava sendo lesado, que eu tinha um certo que não era aquilo, o meu certo era o contrário daquilo. Eu tinha crucificado o cara umas 10 vezes. Mas depois que eu vi que ele acordou com o cara que me paga, que eu não vou perder, daí o problema sumiu. Então tinha um perder ali, eu tinha medo de me marginalizar minha imagem, né? O cara chega 2 horas depois na empresa, onde é que tava de chofer do outro cara. Então na minha cabeça eu tinha criado um monstro, só que depois lá na frente o monstro foi reduzido a um bebê, né? Mas então, por que Deus nos faz aquilo? É que no início a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça, né? Só depois lá pra frente que monta o quebra-cabeça e o cara... Eu não precisava ter me estressado tanto. Mas então é esse lamentar, né? Então é o diálogo do mentor mais um colega nosso de São Paulo lá por uma live. Então enquanto for um lamento, o lamento continua existindo. Então enquanto eu taxar como ruim, né? Eu vou continuar me lamentando no Vale das Lamentações. Ele tem uma versão que diz que o purgatório é aqui, não é um plano espiritual lá onde tem almas. É aqui que a gente vive lamentando e reclamando e chorando e rangindo os dentes, né?
Então, nos conta uma história, a gente pensa que é num mundo paralelo, mas é uma analogia só. O purgatório parece ser aqui mesmo, onde se lamenta, se range os dentes, né? Não é que é lamentável, é que eu gosto de me lamentar. Então aqui a pessoa mesmo conclui que talvez nem era tão ruim assim, mas ele gosta de se lamentar, é uma personalidade dele, né? Então, em vez de olhar a coisa e pular o obstáculo, ele para na frente do obstáculo e fica reclamando do obstáculo que está ali. Então parece uma face da personalidade dele, né? Se lamentar. Daí esse Márcio, que é o colega, falou, é o lamento, né? Eu fico me lamentando. Daí o mentor falou, por que é lamentável? Não é lamentável, é um processo. O que você está dizendo para mim é como esse aqui. Daqui a pouco vai dizer para o pai dele que não quer ir para a escola porque lá tem alguém dizendo que tem que escrever alguma coisa. Então ele fica achando justificativa. Eu não vou para a escola porque lá eu vou ter que escrever, né? Então já começa a achar pretexto para achar ruim, para ficar na ociosidade. Mas daqui a pouco, se a gente não tem nada para fazer, a gente também achar ruim, né? Então parece um padrão, é achar ruim. Então tem muita coisa para fazer, é ruim. Não ter nada para fazer também é ruim. Então parece que o padrão é esse, é reclamar, né? E daí eles já falaram. Eu tenho umas experiências também. Quando eu faço uma tarefa e eu tô brabo, derruba, quebra canto, esqueço de montar atravessado. Então eles falam conforme o sentimento, a coisa fica mais penosa. Então o dia fica mais longo, tudo fica mais ruim. E se tu fizer a mesma coisa com amor ali, sem reclamar, parece que fica tudo mais leve. Isso é uma experiência que qualquer um pode fazer. Só fazer um dia de um jeito, outro dia do outro, né? Já vai ver. E os exemplos mais críticos ali é a crucificação e o martírio de Jesus, lá do Cristo, que parece que eles falam aqui que ele não reclamou e fez até a Via Sacra sorrindo. Mas eles não entenderam porquê daquilo e pintaram ele sofrendo, lamentando. Mas parece que não foi assim que aconteceu. Então, esse é um dos piores, um dos exemplos maiores, né? Só para a gente botar a mão na moringa, que eles falam, de não reclamar por coisa infinitamente menor, né? Porque o arroz está embolotado, porque o feijão... A gente acha qualquer coisinha para reclamar, né? É oportunidade, por isso, que boa vontade com a vida. Aqui já fala, boa vontade com a vida. Então, tá ruim, mas tá bom, né? Então, se eu botar a boa vontade na coisa, vou ignorar, vou tolerar, não vou dar importância àquilo e vou continuar. Agora, se eu não tiver boa vontade com a vida, eu vou parar naquele probleminha e vou ficar me lamentando. Boa vontade com tudo e com todos, sem exceção, sem condição. Aí você vai ver o sol abrindo diferente a todo amanhecer, né? Então, aquele que está depressivo, que está chateado, pode estar o dia mais lindo que tem. Minha sogra passou por isso, ela disse que via tudo cinza, não sei até quanto é figurativo, era real mesmo, mas quando ela estava na depressão, tudo era cinza, podia estar o sol mais bonito que tem. Então, tem uma frase de Paulo que também tem, eu só me irrito quando o que ele faz supera o amor que eu tenho por ele. Então, se eu tenho muito amor por alguém, eu vou tolerar mais o que ele faça para mim que eu não goste, porque eu tenho bastante amor por ele. Agora, se eu tenho pouco amor, qualquer coisinha já é motivo para me irritar com ele, né? Então parece que a questão do amor e boa vontade aí, né, com a vida, com todos e com Deus também, porque tudo é causado por Deus, até aquilo que a gente não gosta. Tipo, eu tô com um nenê pequeno, coisa mais linda, e morre. Daí eu vou achar um culpado, mas Deus criou aquela realidade, tu é capaz de amar Deus sobre aquilo que acontece, né?
Só para a gente não botar a culpa em outros, tentar sempre lembrar de Deus, que daí a gente devolve as pedras, não, né? Senão, se é outro, a gente apedreja, né? Ele disse, me expressei mal, não é que é lamentável, eu gosto de me lamentar. Então ele abriu o jogo aí. Eu gosto de me lamentar. Que eles chamam às vezes de vitimismo, né? A pessoa de alguma forma quer chamar atenção para ela, então ela se lamenta e tal, que é um jeito de chamar atenção, que se ela tiver, às vezes os pais para os filhos e vice-versa, se não usar aquele artifício, o filho nem lembra do pai, né? Então liga a mãe lá, eu tô mal, tal, faz parte para ele procurar ela mais, senão é capaz de nem lembrar, né? Então, às vezes é usado esse artifício da vitimização e tal. Muito bom, o mentor falou muito bom que ele abriu o jogo, que é um gosto dele de lamentar, né? Não é que é lamentável, ali está o se questionar e olhar e observar o observador. Que eles dizem, para, né, e analisa assim, por que eu estou reclamando disso? Orgulho, egoísmo, vaidade, não quero perder, só quero ganhar. Tentar se questionar, né? Porque se conhecendo dá para daqui a pouco trabalhar a questão em si para não sofrer mais com aquilo. Daí o ganho é teu mesmo. Se tu não sofre mais por uma situação... Eu vou dar um exemplo aqui, pode ser a coisa mais engraçada que tem. Eu gosto de ovo de gema mole e a minha mulher, quando vai fritar, ela começa a conversar comigo e eu, quando eu frito o ovo, eu já tiro e jogo o azeite em cima da gema, porque dali uns 10 segundos tá no ponto que eu quero. Se eu deixar mais 20 segundos ali, ele já fica seco. Eu devo comer com arroz branco. E eu gosto que a gema misture com o arroz ali, né? Eu gosto daquilo. Só que eu estava sofrendo e me lamentando, né? Reclamando. E ela, quase nunca, para ela, é o contrário. Ela acha nojento comer a gema mole, né? Tem que cozinhar melhor, que é o gosto dela. Mas eu disse, até quando eu vou ser infeliz por uma besteira dessa? Será que eu não posso comer a gema mole, cozida, torrada, e um dia ela deixou torrar um pouco mais e eu gostei. Eu gosto de arroz queimado, pipoca queimada e gostei do ovo queimado. Então, talvez Deus queria dizer, abre as tuas possibilidades, deixa de ser bitolado até um certo, né? Vai saber se Deus não vai te trazer uma coisa que tu gosta mais do que tu gosta hoje. Mas não é questão de gosto, é aquela questão de dizer assim, que ele disse ali sem condições, ali, sem condição. Interessa como vinha o ovo, come isso aí e para de criancice, né? Só que a gente às vezes faz isso para um monte de coisa, né? O refri tem que ter gás, o arroz tem que ser soltinho. Então a gente fica criando condições para a nossa infelicidade. Qualquer coisa que venha a diferença daquilo é aquele que vai sofrer. Então, olhar, observar o observador. Então eles falam que eu estou olhando um rio turbulento, tentar me botar fora e olhar eu olhando o rio. Que sentimento eu tenho quando eu estou olhando um rio que está com uma correnteza forte, né? Então, começar a se observar, resumindo, né? Que sentimento está manifestando no momento, porque conforme os sentimentos, a felicidade está atrelada, né? Sentimentos baixos e reclamar é a infelicidade ali mascarada de outras coisas, como aquele que está com bons sentimentos, está tudo bem, não tem problema, tá bom, o ovo assim, tá beleza. O Paulo diz lá, tudo dai graças, né? Então, até uma tragédia que te aconteça, tu dai graças, daí tá lá o cara reclamando de um ovo que não tá com a gema mole, daí tem que pegar uma cinta e dar, né? Né? Então, antigamente ele fugia de dinossauro e tinha que estar feliz e agora reclama que o ovo não está com a gema mole. É só isso. É bem isso. Por isso que a coisa é assim. É para chegar nesse ponto.
para que a partir de agora você possa dizer para si mesmo: eu gosto de me lamentar, a coisa não é assim não. Então o bicho não é tão feio assim, tu que gosta de dizer que é, né? E esse é o trabalho que faz toda a diferença na vida de cada um. Isso é pôr o amor em prática, porque a partir do momento que você faz isso com você, você vai ter a condição de fazer a mesma coisa com todos. Não é ele que gosta disso, está tudo bem, é o jeito dele. Então ele quer dizer, quando ele olhar para o outro, que o outro não está sendo tão ruim assim. Sou eu que estou dizendo que ele está sendo ruim comigo, que é meu padrão, né, de reclamar, né? Então ele voltando aqui, se conhecer e ver que tu é um reclamão, para que quando tu reclamar, tu amenize a pena um pouco do outro, que ele não é tão ruim assim, tu que gosta de achar defeito, né? Daí esse Márcio falou: e eu quero saber por que eu gosto de me lamentar, ajuda em alguma coisa? Ele está tentando descobrir, mas o porquê que ele gosta de se lamentar, né? Tem até culturas assim, eu não tenho certeza, mas às vezes eu vejo assim, gente rica ou tal, que parece que ele reclamar da comida, do sabor, do tempero, é dizer que ele é um cara exigente, ele não é pouca coisa, ele não é um merda, ele é alguém importante, então não é qualquer um que vai conseguir fazer um cardápio, uma alimentação que atenda à exigência dele. Então, às vezes, tem cultura que parece que reclamar é bem visto. O cara é um cara consciente, um cara inteligente, ele analisa as coisas, é exigente. Então, tem parte até cultural na coisa, ou de... E o outro lado, um cara que é mais desprovido, sim, ele come até sabão. Sim, sim. O cara que não tem comida, ele come até... Pois é. Sem sal, por exemplo. Isso é o que tu falou. O Carlos falou uma vez: sol é ruim? Não, mas então fica lá no deserto, já vai achar ruim. Ah, mas eu não tomo refri, deixa tu estar morrendo de sede para tu não... então, tá morrendo de fome, eu quero ver se... Eu tive essa experiência, nós fomos acampar no Jucaí, nós ficamos 3 dias lá. Nós vamos se alimentar dos peixes. Não peguemos nada, tava morrendo de fome lá, desceu a mãe do cara lá e cozinhou uma massa. Os caras pegavam com a mão aquela massa e comiam, fazia 3 dias que não comia, né? E o mais burguesinho lá, que queria comer com garfo e colher ali, com garfo e faca, cortar a massa e tudo, quando viu que ia ficar para trás, se atracou também. Então esquece tudo, as estica, nem sentiram o sabor da massa, beberam ela, né? Então, muita frescura nossa é porque a gente não pegou coisa pior, né? Lembrei também de uma terapia engraçada. O cara foi reclamar com o monge da família dele, que tá tudo errado, não sei o quê, não sei o quê. Daí o mestre disse assim, o monge lá: compra uma cabrita e cria dentro de casa. Daí ele não entendeu porque faz isso. Depois tu volta aqui. Daí ele botou a cabrita dentro de casa e virou um inferno a casa dele. Daí ele chegou lá e disse: o que tem que fazer agora? Se desfaz da cabrita. Se desfez, dali uma semana voltou lá, agora está tudo uma paz, a paz reinou. Ele pediu, mas não está igual como estava no começo? Sim. Então Deus precisa piorar a tua vida para tu dar valor de como ela é, né? Então é o exemplo que ele falou ali. Tá ruim até que piore para tu achar que o ruim antes não era tão ruim assim. É isso que tá pedindo para Deus, senão faz que nem o Paulo disse lá, dai graças, né? Para não pedir para piorar, né? Por que eu gosto de me lamentar? Era a questão do moço, né? Nós vamos chegar ao mesmo ponto. Por que você gosta de se lamentar? Ficou pensativo. Olha, eu já me fiz essa pergunta, mas eu fujo dela. A resposta, eu não fico procurando, não.
Daí o mentor falou vitimização, né? Vitimização. Daí o mentor disse, a vitimização é filha de quem? Da vaidade, né? Então, eu quero chamar a atenção do outro, mas não estou conseguindo, então eu me vitimizo, né? Que nem a princesinha que chora e pede socorro, daí o super-herói vai lá voando, o Superman pega ela. Então se faz de vítima, né? Para aparecer o herói, mas de alguma forma ela quer chamar atenção para ela, né? Coisas que às vezes ela mesma podia fazer, mas é melhor se fazer de coitada para que o super-herói venha. E o mentor também falou que a vaidade também é a mãe do individualismo, né? Então a vaidade é a mãe do individualismo e da vitimização. A vitimização é uma forma de atrair atenção para si. Então por isso que é uma forma de vaidade, tá? Falou algo, tá? Mesmo que esse ensinamento seja só para mim mesmo. Se é para você mesmo, o que você mesmo, o Espírito, está dizendo para você, ego? O que o Espírito está dizendo para o ego? Olha como eu sou, olha como você mesmo é nesse momento. Por que nós somos assim? Medo do quê? E agora está tentando entrar, mas ele está se vitimizando porque tem medo de algo? Né? Por que a princesinha lá tá se achando vitimizada, estão prejudicando ela ou ela tá com medo de alguma coisa? Que situação que isso propõe e me aflige dessa maneira? Perder, o cara sugeriu se ele tinha medo de perder, o mentor confirmou. Então por que é ruim? Porque vai me fazer perder de alguma forma. O mentor trouxe isso em outros diálogos, agora tentando me lembrar. Então, uma doença é ruim porque eu tenho medo de perder a saúde, porque eu tenho medo de perder a vida, que eu tenho medo de perder um ente querido. Bater o cara é ruim porque eu vou perder dinheiro, né? Vou perder tempo, Se todas essas coisas me fizessem ganhar dinheiro, ganhar qualquer coisa, aí ia já mudar um pouco, né? É um exemplo lá que eu limpava o canil, que eu achava ruim, mas se me pagasse muito bem, eu ia pegar a pessoa e jogar para cima de alegria. Então, a gente é egoísta, né? Então, o ganhar ou perder, é isso que é a frase. O bem e o mal está na balança entre o medo de perder e o anseio de ganhar. Então, o que é mal e bem para o ser humano? Mal é tudo que faz ele perder e bem é tudo que faz ele ganhar. Então pode dizer, um assassino é mal, mas é porque ele vai fazer tu perder a vida ou perder um ente querido. Agora, se algum motivo viesse cair dinheiro no teu bolso, olha, não sei, já começar a dizer que é uma coisa natural, que é Deus que quis, vai mudar um pouco o foco. Então é isso aí que ele falou. O bem e o mal está numa balança entre o medo de perder e o anseio de ganhar, né? Porque a coisa não vai como eu quero, porque eu não posso perder. Ele mesmo falou em outro diálogo, não sei se ele vai falar aqui, que até o ganhar não é tão ruim para ele. Tipo, ganhou, tá, ganhei. Agora, quando ele perdia, ele sentia muito. Puta merda, eu não queria ter perdido, né? Então é a questão de cada um, como lida com isso, né? Só que a gente vai perder... O Josué mesmo falou uma vez, a gente perde mais do que ganha, né? A gente vai perder a saúde, a juventude, a vida, perder parentes, perder bicho de estimação, a gente vai perder a vida inteira. Assim, diz que em algumas culturas é visto como natural a morte lá, os orientais e tal, mas na nossa cultura aqui a pior coisa que existe é a morte, né? Então desde a criança é visto um monstro, daí quando acontece choca um monte, né? Do que mesmo ser humano que nasce em outra cultura, tem uns que comemoram até a morte, fazem festejos.
Então a morte é ruim ou não? É natural, mas a cultura local que vai definir, né? Então, tem umas palestras que diz que se ensinasse as crianças que um dia o papai vai morrer, que não sei o quê, podia ajudar ela lá, do que nem falar. Tem gente que não fala, diz que vai atrair, então eu nem vou falar de morte, que é capaz de atrair. Daí quando acontecer, aqueles ali vão sofrer um monte porque não se prepararam, né, mentalmente, psicologicamente. Porque não é trabalhado. É uma questão que é um tabu, né? Não é trabalhado. Sim, é um tabu, não se fala. E daí a criança vê os parentes caindo em prantos, e daí vai ficando toda aquela informação na mente. Quando acontecer com ela, talvez ela vai repetir, né, o que aprendeu, né. Daí a pessoa disse: eu gostaria que fosse diferente. Domínio e posse, querer determinar como tem que ser. Falta de harmonia com o que é, falta de harmonia com a manifestação de Deus. Porque quer dizer para dizer como tem que ser. Isso aí que é coisa assim, ó. Aconteceu, foi Deus que criou. Tenta tirar qualquer um outro. E o quanto tu vai sofrer pelo que Deus manifestou, é a tua felicidade instantânea ali, sabe? Nem vai ser depois. Aconteceu, foi Deus que fez, não gostei, tudo bem. Mas quanto tempo eu vou levar para superar aquilo, vai ser a minha felicidade ou não, né? Eu posso ficar 40 anos rememorando aquilo, ou 5 minutos, 1 minuto, 10 de cada um. Só que é ele mais ninguém que vai sofrer. Se alguém comprar a briga, também sofrer junto, também, né? Mas é de cada um botar ou não uma pedra em cima logo e bola para frente, né? Não tem como voltar atrás e tal. Mas essas questões vocês têm a oportunidade de fazê-las para si mesmo. Então, por que eu me incomodo com aquilo, né? E nisso vocês podem se compreender, no primeiro momento vocês podem se acolher. O se acolher eu sou assim, tá? Eu me lamento, né? Senão vai começar a entrar em culpa, né? Então, se a pessoa gosta de reclamar e se lamentar, se acolhe primeiro. Eu sou assim, eu gosto de me vitimizar, tá tudo bem, né? Quero ficar assim para sempre, tá tudo bem. A consequência vai ser sofrer e tal, mas tá tudo bem. Agora não piora a situação, não começa a se culpar e se vitimizar. Eu não podia me vitimizar, daí tá se vitimizando em cima da vitimização, né? Então se acolha, eu sou assim, me amo como eu sou. Quero mudar, sim ou não, né? Estou buscando dominar. Então o primeiro passo nem é eu sou assim, é eu estou assim. O estou quer dizer é momentâneo, né? Eu estou assim. Mas o sou parece que é uma coisa eterna, né? Não. Eu estou assim, eu sou uma pessoa que me lamenta, mas eu não sou assim. Talvez eu não me lamentei antes, falando em questão do espírito, né? Que pode estar antigo, né? Ele pode ter momentos que não se lamentou, depois teve uma fase da existência que começou a se lamentar, mas pode ter outra que não vai. Então ele está assim, esse está quer dizer, ele pode mudar, né? A qualquer momento. E a partir do primeiro passo, vocês têm a condição de dar o segundo, né? Então, até não concluir para si mesmo, né? Se enxergar e dizer, eu gosto de reclamar, né? Eu gosto de me lamentar. Até eu não afirmar para mim mesmo e querer mudar, eu não vou dar o segundo passo. Enquanto eu disser não, eu não me lamento, eu tô bem, é os outros só. Daí, então, quando eu estiver escondendo para mim mesmo, eu não vou conseguir, e nem vou querer trabalhar o segundo passo, porque eu já estou dizendo que no primeiro eu não tenho, né? Então, a partir do primeiro passo, você tem condições de dar o segundo. Qual que é o segundo passo? Bom, se eu sei que eu estou assim e percebo que me leva para um ponto onde eu vou e caio no sofrimento, né? Então, conclui que aquilo ali é um gatilho para lhe fazer sofrer, né?
da angústia, da ansiedade, em que eu posso, olhando para mim, mudar, que vai ser com que isso se sutilize, que não tenha mais tanta força. Então, notei que comecei a reclamar, dou uma parada, tento pensar em outras coisas, não alimentar aquilo, né? Daí vai se desfazendo, né? Vou tirando a força, porque tem várias frases, né? Qual que é o lobo que tu tá alimentando? Agora, às vezes eu sutilizar a coisa, né? Dar mais força. Realmente, não podia ter me acontecido isso, né? Dar aquela força a mais, né? O bicho vai crescendo, né? Então é tu que vai dar força ou tirar a força, né? Depois que aconteceu, qual vai ser a continuidade daquilo, né? Aí vão poder dizer para si mesmo: talvez o mundo não precisa ser como eu quero que ele seja. O mundo é como ele é. Aqui então eles falam muito a filosofia da casa. A gente vê como um perfeito o mundo, né? E tentar ser feliz se adaptando ao que é. Tem muitas filosofias e tal, que o mundo tá tudo errado, que tu é uma pessoa que tem que salvar o mundo. Daí eles viram o mundo dando comida para os pobres, curando e não sei o que. Tá valendo, mas é muito mais penoso. O mundo tá tudo errado e tu ser um salvador que tem que salvar todo mundo, do que a percepção que é perfeito como é. Os espíritos pediram por aquelas provas lá, de passar fome ou não, e quem está fazendo acontecer é Deus a pedido deles. Deus que resolva com eles, né? Do que Deus ser um incompetente que largou tudo aí, foi embora, e tu vai ter que resolver tu e salvar todo mundo. A escolha de cada um, que lado quer, né? Mas aqui a sugestão é: talvez o mundo não precisa ser como eu quero que ele seja. O mundo é como é. Pronto, tirou um peso das tuas costas, né? E não porque eu posso qualquer coisa, porque justamente eu não tenho condição de coisa alguma. Eles dizem que a gente não tem nem condição de resolver o nosso problema, que não seja bobo de achar que pode resolver o problema de todo mundo, né? Eu não tenho condição de mudar a maneira com que chove ou com que o sol se levanta. Eu não tenho condição de mudar as escolhas deles e a preferência deles. Às vezes é muita questão dos pais com os filhos, né? Os filhos têm os gostos dele e às vezes os pais gostariam que fosse diferente. A gente não tem o poder e nem a poder, não tem nem o direito de interferir no que o mentor mesmo disse. Se tu quer obrigar alguém a ser como tu quer, tu gostaria que ele fizesse o mesmo contigo, que viesse e dissesse assim, ó, a partir de hoje tu não vai ser mais assim, tu vai ser de um jeito que tu não quer, tu vai dizer, não, cuida do teu nariz, eu sou assim, quero ser assim. Então, se tu não quer que o outro faça isso contigo, não faça com ele, né? Ontem uma colega botou no grupo, né, do celular, que ela viu a energia gasta por muitas pessoas e querer mudar o outro. Daí tinha uma frase do Josué: a proposta não é essa, não é mudar o outro, é conviver harmoniosamente com a diferença, né? Acho que já foi falado aqui, o universo lá fora, os seres são bem mais diferentes que a gente, né? Imagina um ET lá com outros membros comendo coisas. A gente enlouqueceria. A gente já sofre quando o que está perto de nós tem uns gostos um pouquinho diferentes da gente. A gente já sofre quando quer chegar para ele e dizer, para de comer isso, para de vestir essa roupa, para de fazer isso, faz como eu faço.
A gente não pode ser liberto no universo onde vai se deparar com seres que fazem coisa bem mais diferente, daí a gente ia enlouquecer, a gente teria que se isolar num buraco e ficar. Então, o problema está nos olhos de quem vê. Deus fez assim e eles estão bem comendo e vestindo e tendo. É o exemplo do vegetariano e um canibal. Se um quiser impor para ele as verdades, os dois vão brigar e para Deus está tudo bem se aquele é canibal e aquele é vegetariano, né? E eles também tinham que conviver harmoniosamente. Ó, tu come carne lá, até humana, se quiser, e tá tudo bem. E eu tá tudo bem que eu não como carne e como vegetais, né? O problema é quando um quiser dizer pro outro como tem que ser, né? Daí já começa o conflito, né? Daí diz que um monte dos nossos problemas se resumiriam se a gente ficasse só com os nossos, né? Não querer se pegar o problema do outro para resolver ou para trazer a responsabilidade para mim. Então fica com os teus que já diminui bastante e deixa o outro com os dele, né? Então eu só tenho condição de bem coexistir com tudo isso. Então parando de ver problema no outro, nas situações, pode num estalo assim tudo ficar perfeito, né? Mas é os preconceitos nossos, certos, errados, que foi incutido desde criança. Esse exemplo dos gêmeos também, né? Pegou os gêmeos e botou numa ilha canibal e vegetariana. A verdade dele vai ser a cultura local que vai dar, né? Mas se eles nascessem em outra cultura, iam ter outras. Eu vi lá de uns esquimó que eles jogam uma foca na sala e começam a cortar os pedaços, comer olho, comer orelha, come a foca crua ali e lambe os beiços. Agora eu olhei aquilo lá, pelo amor de Deus. Mas se eu nascesse lá desde o começo, desde pequeno, eu cresci naquela cultura, aquilo lá era o certo. Então existe certo e errado, é cultural, né? E o mentor falou, estou no tempo aqui. Vocês têm que se questionar, porque senão vocês estão o tempo todo no automatismo de como a vida tem que ser. Se ela não é como eu gostaria que fosse, e todo dia é sempre um inferno. Eu falei ali, onde é que está o capeta da história, né? Aquele que me faz sofrer, né? É eu mesmo, né? Tem um exemplo aqui também que eu tô me lembrando. Tá um cara lá que se criou no lixão. Pra ele é normal, lá, vai lá, pega comida e come. Tá até feliz com a vida que tem. Mas daí chega um lá, chora e diz, nossa, coitadinho dele, não pode, tá louco. Daí sofre mais o que observa, né, do que o próprio que vivencia, né? Então, até que ponto que o outro está sofrendo a ponto de eu sofrer também, né? Ou querer ir lá e mudar a existência dele, né? Então, eu posso criar um inferno olhando a situação do cara no lixão e ele lá está vivendo o céu dele, né? Que esse céu e inferno é interior, né? Mas esperando que um estalar de dedos toda a existência mude. Então as coisas não vão mudar, né? Por que não vai mudar? Se o outro gosta de como está e eu não gosto que seja, Deus vai ter que escolher entre qual. Deus vai deixar como está, porque Deus já fez assim, né? Eu vou ter que me adaptar. E eu acho que até as leis da natureza ali, os seres que mais se adaptam ao ambiente que estão é os que mais duram, né? Porque se eles não se adaptarem ao meio que eles estão, eles acabam morrendo. Então essa adaptabilidade nossa, um rico que perde tudo e vira pobre, que ele se adapta à nova existência. Ou ele vai se lamentar a vida inteira que ele era rico, que perdeu tudo. Tinha um moço que vinha aqui que bebia, ele perdeu a mulher, tudo, e ele só se lamentava, né?
se vitimizava. Daí eles meio que falaram isso também, o que foi, agora outra vida, ele pode arrumar outra mulher, outra família, né? Agora, eu vou ficar me vitimizando e me lamentando por uma situação que não volta mais, né? Não... É quase uma perda de tempo, né? E esse já é um ótimo passo, aprender a rir de si mesmo. Aprender a rir da própria infantilidade, porque a partir do momento que você se torna sátiro, isso perde a força. Então, uma técnica ali, em vez de ficar reclamando, rir. Eles falam num Buda gordo lá, que os caras vinham com o braço decapitado, reclamando, e ele ria. Parece uma ironia, só que assim, ó, tu tira a força, né, da coisa, do que dizer, desgraçado, não podia ser assim, Então, qualquer coisa que a gente consiga é lucro, né, qualquer coisa que a pessoa sofra menos num planeta de sofrimento, né, eu acho que é válido, qualquer coisa assim. Não levar tão a sério, isso não precisa, não vão sair disso vivos. Então o moço falou de não levar as coisas tão a sério, o mentor falou, isso, não vão sair disso vivo. Então por mais que a gente queira que as coisas não nos aconteçam de ruim, que todo mundo nos valorize, sabe, todas essas coisas a gente quer, no final a gente vai pro caixão igual. Então, sei lá, parece que quando tá entrando pro caixão, naqueles minutos lá, parece que a pessoa deve pensar, como eu fui bobo de sofrer por um carro que me roubaram e nunca mais achei, agora eu tô morrendo aqui sem carro nenhum, né? Como eu fui bobo de sofrer por várias coisas que agora tô indo, né? E vai ficar tudo aí. Então, não levar tão a sério esse mundo, porque não vamos sair vivo daqui mesmo. Não tem jeito, né? Ninguém conseguiu. Acabou. Então era isso. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Mas eles falam assim, a gente sofre por 10 situações, você precisa anotar num caderno e dizer assim, eu não vou mais sofrer por essa merda. E de alguma forma amenizar, tu já vai ser mais feliz, né? Agora, se eu achar que a felicidade é o governo que vai me dar, o salário que eu vou ganhar... Tem gente que achava que era dinheiro e quando teve o dinheiro, não é. Tem gente que achava que morar num lugar mais paradisíaco, eu ser mais feliz, parece que também não foi. Parece que é uma coisa interna, né? Que daí eles falam que tem gente preso perpetuamente e tão feliz lá. E tem gente que talvez tenha um monte de dinheiro que pode rodar pelo mundo comendo e se hospedando nos melhores hotéis e não está feliz. Então parece que não é o externo, não é o dinheiro, é uma questão interna, né? Que parece ser uma resignação ao que Deus manifesta, assim. Então Deus manifestou a prisão perpétua para aquele, ele se conformou, né, com a situação, se resignou, eu vou ser feliz aqui, deu. E o outro pode ter tudo e ainda achar que Deus está devendo para ele, né? Então, por que se lamenta? Que a gente... Só lembrando mais uma coisa, lamentar é sinônimo de reclamar, né? Daí, uma vez o mentor disse que, pela visão da casa, o pecado não é prostituição, drogadição. O pecado é reclamar, porque está reclamando de Deus, que é Deus que causa tudo, né? Então, tu está se opondo a Deus. Deus cria aquilo e eu reclamo, não gosto. E a outra versão do reclamar é clamar de novo. Então eu estou dizendo para Deus, aconteça de novo, com mais intensidade, porque na intensidade anterior eu não consegui te amar.
eu acho ruim. Então, reclamar é clamar a Deus para que aconteça novamente. Se preciso for com mais intensidade, até que um dia eu diga, tá bom, seja feita a tua vontade e não a minha, né? Então, também nessa linha de raciocínio, os que estão mais próximos de Deus, os espíritos que estão mais próximos de Deus, Deus pede algo e eles nem questionam. Eles vão e fazem, porque eles têm fé, eles têm confiança em Deus, sabe que Deus tem capacidade mais cognitiva de pensar o que é melhor para o todo e eles não questionam. Já os mais longe de Deus, que nem nós, eles fazem reuniões para debater o assunto, se deve ou não fazer. Eles reclamam, eles não gostam. Então, votação, democracia, não sei o quê. E lá é uma regra, faz isso e eles saem fazer sem questionar, né? Então, quanto mais a gente reclama, mais sofre com o que acontece. A gente está desafinado com relação ao que Deus quer. E um desses motivos é porque a gente tem um querer, a gente tem anseios, a gente não quer perder, né? Então, o que a gente quer, muitas vezes, não é o que acontece, o que Deus quer, né? Porque diz que nem Deus quer as coisas, Ele faz o que o todo precisa, né? Ele cria uma situação que contempla todo mundo ao mesmo tempo. Só que a gente tem um querer individual, né? Eu quero ter um carro, marca tal, cor tal, não sei o quê. Agora, esse meu querer, esse meu desejo, talvez não está previsto a acontecer nesse todo, né? Talvez esteja previsto eu nunca ter carro, né? Daí eu vou sofrer a vida inteira tentando ter aquele carro, e se não está previsto para nesse todo eu não vou ter. Faça o esforço que eu fizer. Então, para que eu não venha sofrer, eu teria que abrir mão dos meus querer, e o que vem para mim vai acontecer. Então, se lá está combinado eu ter aquele carro, ele vai vir meio naturalmente, assim, né? Então, eles falam que quando a gente quer muito uma coisa, ela não vem, que talvez é a hora de abrir mão dela, que talvez não é para ser mesmo, né? Talvez eu esteja fugindo um pouco do tema, mas o tema é lamentar, né? Se o lamentar não faz sofrer mais ainda, faz dar força àquilo que a gente tente pegar no começo e dizer... Eles falam, foda-se pra mim, né? Que foda-se foda-se meu querer. Eu não vou perder minha paz por essa coisa. Seja lá o que for, fazer o quê? Porque além de já ter ocorrido a coisa, eu vou alimentar mais ela, daí é sofrer em cima da dor, né? Então um foda-se a mim no sentido de dizer assim, eu não sou tão importante assim, não. Tá, foi, agora deu, não quero mais nem lembrar disso aí, bola pra frente, né? Se harmonizar com o que já eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que trabalhou na casa. Ela se sentiu ofendida numa casa lá e ela ficou 35 anos alimentando aquilo. A pessoa nem lembrava mais que falou aquilo para ela. E ela passou por cânceres e não sei o quê. E as entidades disseram, foi porque ela ficou rememorando aquele acontecimento e dando força. Então ela sofreu por 35 anos no acontecimento. Daí tu pensa... Tá, se ela quis, achou, mas talvez ela se achou tão importante que ela disse, não, eu não podia ter visto aquilo daquele carro. Mas talvez se ela dissesse um foda-se para ela e para ele, para Deus, para todo mundo, foda-se que ele falou, eu não quero mais nem lembrar disso aí. Quero ser feliz, né? Então é aquela questão, aconteceu, tá. Mas dá para esquecer disso aqui? Porque se a gente mexesse lá na memória e desligasse a lembrança, o problema estava resolvido. Por que o problema existe? Porque tem uma lembrança. Então, fosse lá e conseguisse desligar os fiozinhos, né? Não lembrasse mais, a pessoa que leva uma amnésia,
ela pode ir lá ter um monte de problema, levou uma paulada na nuca, esqueceu tudo, começa do zero, reseta o processo, né? Agora, se a gente tiver um monte de lembranças ruins e ficar alimentando, fazer o quê? A gente vai sofrer, mas que nem o moço ali disse que gostava de se lamentar. Daqui a pouco ele gosta de rememorar e é de cada um, né? Mas eles falam aqui que ser feliz é um trabalho contínuo, né? Em cada situação que acontece, não, eu vou ser feliz, não vou ser infeliz. Daí vem outra, vou ser feliz. É toda hora esse trabalho, né? A cada coisa que a gente observa, sente, come, tudo, né? Não, eu não vou ser infeliz pro ovo da gemadura. É um somatório de coisa, né? Então aquele ser consegue ser feliz pela vida que tem, e aquele lá não, ele precisa muito. Ele é chato, ele precisa que tenha a gema mole, ele precisa que esteja a cueca na gaveta. Ele precisa um monte de coisa para ser feliz, né? Então ele acaba sendo infeliz, porque cria um monte de condições para a própria infelicidade, né? Tá, eu vou encerrar. Alguém quer botar alguma coisa? Então tá, isso aí.